Esponjas utilizadas na cozinha. Também tem que ser higienizadas essas esponjas, né? Após cada utilização, lavar com água e detergente, espremer bem, imergir em uma solução de 1 litro de água, 2 colheres de sopa de água sanitária, por 5 minutos, espremer bem e guardar em lugar seco. Trocar as esponjas quinzenalmente. Cara, asterístico. Então a desinfectação aqui, ó, desinfecção aqui é diferente. Não são 3 colheres, são 2 colheres agora. Isso tem que deixar, ó, aqui a água sanitária por 5 minutos. Olha aí, detalhe, detalhe, né? Pronto. POP 5, né? POP 5. Então, esse POP 4 da higienização, a gente viu aí como é que deve ser feita a higienização dos equipamentos da cozinha. Potencial questão de prova, pode ter certeza disso. Agora, vamos falar sobre as pragas, vetores de contaminação de pragas, né? Controle integrado de vetores de pragas urbanas, né? Professor, o pombo é uma praga urbana também, né? A gente já viu na aula passada que, através aí de suas fezes, né? E como ela, o bichinho voa e está em qualquer lugar, você não pode limpar em todos os lugares, então ali pode estar ali um grande foco de contaminação. Vamos comigo aqui. Controle. Qual o tempo que você tem que controlar as pragas? Diariamente. Então, todos os dias você tem que fazer esse controle aí de pragas urbanas. Você tem que ter esse controle, porque é potencial questão aí de contaminação. Frequência, diariamente. Vem comigo aqui. Ah, professor, tá letrinha pequena. Cara, não teve jeito, cara. Aqui eu tive que colar, recortar. Então você tem que ter o material aí. Inclusive vai estar a cartilha para vocês na primeira aula. Aí você pode ampliar a cartilha, imprimir. Eu acho que você tem que imprimir, tem que assistir às aulas com esse material impresso. Verificar diariamente a existência de vetores e pragas através das evidências da sua presença, fezes, odores, etc. Não receber alimentos que apresentem sinais de infestação de pragas, tá? Não pode, tá? Colocar telas milimétricas nas janelas e saídas de ar na área de produção e armazenamento, tá? Toda telada a área de produção. Aumentar a frequência do recolhimento do lixo, né? Porque ali acolhe muitas pragas, né? E muito acolhimento de pragas. Então, quanto mais você trocar o lixo, menor vai ser a probabilidade de pragas aí urbanas. Lavar e higienizar os coletores de lixo, já vimos o POP passado. Higienizar frequentemente o local destinado à guarda do lixo. Fechar todos os buracos existentes, tanto na área da produção, cozinha, quanto nas áreas de armazenamento. Observar as paredes, canos de ventilação, dutos no teto e saída do esgoto. Manter as embalagens fechadas ou transferir para vasilhames com tampa os alimentos depois de abertos, leite em pó, achocolatado, coco, arroz, farinha de trigo, etc., para evitar que atraia insetos. Olha que coisa interessante. Manter as embalagens fechadas ou transferir para vasilhames com tampa os alimentos depois de abertos. Então, você olhou lá uma lata de achocolatado, uma lata de Nescau, por exemplo, abriu, né, aí você coloca o que? Você vai armazenar em uma outra lata com tampa para manter aí conservado o alimento. Limpar e sanitizar as instalações e equipamentos. Não jogar comida para os pombos ou mesmo deixar restos de comida aonde eles têm acesso. Caso eles estejam usando a edificação para seu abrigo, procurar isolar estes locais com telas ou alvenarias. Ou seja, por que o pombo fica nos locais? Por 2 motivos. Ou porque lá está tendo alimento para eles, ou estão fornecendo abrigo. Então, você tem que cortar o alimento do pombo e você tem que cortar o abrigo dele, protegendo com telas, né? Não é permitida a presença de animais domésticos no local de trabalho. Então, aqui POP para o controle integrado de vetores e pragas urbanas. POP 6. Higienização do reservatório de água. Professor, o que é o reservatório de água? É a caixa d'água. Nós já vimos, dá certo, nós já vimos que, segundo o POP, não permitido de amianto, né? Caixa d'água de amianto, né? Só que hoje, né, levando minhas crianças na escola, retornando, teve o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão e já tem um veredito. Estão autorizando aí
a utilização de amianto, né? Então tá aí agora, tá lá, agora o Supremo já autorizou, né? Frequência, semestralmente. Questão de prova, semestralmente. Feche o registro, retire toda a água do reservatório. Feche a saída de água, retire a sujeira, lave as paredes e o fundo do reservatório com água e detergente líquido. A vassoura, escova, rodo de pano devem ser de uso exclusivo para essa atividade. Abra a saída de água e retire todo o detergente com água corrente. Feche a saída de água. Prepare a solução desinfectante, diluindo 1 litro de água sanitária em 5 litros de água. Olha só, mudou aqui a porção. Tá? 1 litro de água para 5 litros de água. 1 litro de água sanitária por 5 litros de água. Este volume é apropriado para o reservatório de até 1.000 litros. Então, lá 1.000 litros. Tá? Então, como é que se vai desinfetar esse reservatório de água, essa caixa d'água? 1 litro de água sanitária diluída em 5 litros de água. Mistura, toca lá, né? Espalhe a solução nas paredes e no fundo do reservatório com uma brocha ou pano. Aguarde por 30 minutos. Então, você vai pegar essa solução, você vai passar em todas as paredes, né? E vai aguardar 30 minutos. Enxague com água, tem que ser muito bem enxaguada, porque tem que ter água sanitária. Esgote toda a água acumulada e encha o reservatório. Então, aqui o procedimento de lavagem e higienização do reservatório de água. Próximo POP. Transporte dos gêneros alimentícios, né? Também tem um procedimento. O transporte dos alimentos refrigerados deve ser realizado sob a temperatura de refrigeração ideal para higienização e conservação, né? Nós sabemos que nosso armazém, isso vai ser objeto de um POP, nós já falamos sobre isso. No armazém nós temos 3 tipos, né, de itens a serem, 3 tipos de acondicionamentos. Primeiro, natural, né, onde não há necessidade do resfriamento. Segundo, nós temos aí o resfriamento de 0 até 10 graus. E nós temos o congelamento menos de 18. Tá? Então, claro, se você tem um produto que precisa ser, ele de necessidade de refrigeração, é um produto perecível, você tem que transportar esse cara da mesma forma, refrigerado. Está aqui, está falando aqui. Não é permitido o transporte conjuntamente de alimentos e pessoas e animais. Olha aí, não é permitido, é proibido. Toda palavrinha não, você tem que ligar o seu alerta, porque é importante. Tá? Então, não pode transportar alimentos com pessoas e animais. Os veículos de transporte de alimentos devem possuir certificados de vistoria, de acordo com a legislação vigente. Nenhum alimento deve ser transportado em contato direto com o piso do veículo. Olha que pegadinha boa de concurso, né? Não pode nenhum alimento, nem o seco, nem o refrigerado, nem o congelado. Não pode colocar diretamente com o piso do veículo. Nem com embalagens ou recipientes abertos, né? Então não pode nem com embalagens ou recipientes abertos. Vamos lá. 8. Recebimento de alimentos. Muito importante. Inclusive, no seu edital tem um item específico sobre isso, né? Aqui no LAC Concursos eu faço de tudo, cara, para que a gente estude ponto a ponto do edital. Recebimento de alimentos. Tá? Então, tem lá, toda semana chega alimento na escola, pode ter certeza, 1 ou 2 vezes por semana. Os alimentos devem ser pesados no momento da entrega. Observar alguns itens para assegurar que os produtos recebidos estejam em condições ideais para o consumo. O que fica nesse slide? O seu conhecimento que todo produto tem que ser pesado. Qual momento? Na hora da entrega. Após a abertura das embalagens originais, perde-se o prazo de validade. Parou. Cara, então vamos lá. Após a abertura das embalagens originais, perde-se o prazo de validade. Tá? Então, olha só. O alimento está protegido, tá,
pela embalagem. Abriu o alimento, perdeu o prazo de validade. Cara, isso é questão de prova. Informado pelo fabricante, devem ser seguidas as instruções do rótulo para a conservação correta. Cara, perdeu o prazo de validade, você tem que colocar o amarelinho, questão de prova. Você pode ter certeza, se eu fosse a Seduc, eu queria recrutar candidatos, servidores que já saibam disso. Os produtos reprovados devem ser devolvidos no ato do recebimento ou separados e bem identificados para a devolução posterior. Então, você tem que fazer a conferência no recebimento. Com a sugestão, pode ser utilizado o modelo de anexo 3, que é o anexo 3, o modelo de devolução. A gente não vai ler isso aqui porque não precisa. Que servirá como documento de registro e deverá ser assinado e carimbado pelo diretor da escola. Então, daqui nós estamos falando o quê? O POP do recebimento, tá? Então, você tem que ter sempre as embalagens originais, tem que colocar na cabeça que abriu, se você tem algum produto que já houve o rompimento da embalagem, perdeu o prazo de validade. Tá? E você tem que observar, ver se está de acordo com a nota fiscal. Se não tiver, você tem que devolver. Para devolver, tem um documento específico, que é o anexo 3. Os alimentos embalados devem ser rotulados e é importante a verificação dos seguintes itens. Denominação de venda do alimento, lista de ingredientes, conteúdo líquido, identificação de origem, nome ou razão social, identificação do lote, data de fabricação, prazo de validade, instrução sobre o preparo e o uso do alimento quanto necessário. Observação: a ausência de qualquer um dos dados da rotulagem dos alimentos, estes deverão ser devolvidos e substituídos pelo fornecedor. Tá? Sobre isso aqui, eu quero fazer um comentário pessoal. Como eu fui lá da área da educação, a gente viveu um pouco esse ambiente, né? Como é do Estado, tá? O povo pensa que não tem dono. Então, não estou dizendo todos, não quero generalizar, não estou falando pontualmente para ninguém, estou só passando uma experiência para vocês, não quero que vocês me levem a mal. Olha só. Então ele pensa que não tem ninguém. Então lá o comerciante tem 10 caixas, tá? 9 caixas que vencem aí daqui 3 meses e uma caixa que vence daqui 3 semanas. Aí ele vai lá na Seduc e ele manda essa caixa que vence 3 semanas. Entendeu? Você tem que ficar esperto com relação a isso. Ou vence na semana que vem. Isso acontece muito, cara, porque ele pensa que lá não tem ninguém, né? Vamos lá, nós estamos falando qual POP? O POP do recebimento dos equipamentos. E aí, professor, quais são os pontos críticos desse POP? O ponto crítico são os congelados e refrigerados, né? Então, com isso, a característica dos alimentos resfriados a serem conferidas no ato do recebimento. Tá? Resfriado, carne bovina. Quais são os procedimentos necessários? Observar se o aspecto está firme e não amolecido. Por que não amolecido? Porque ele tem que vir congelado, e não pode vir resfriado, né? Observar se a cor está vermelha viva, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Manchas esverdeadas de podridão, né? Ou odor característico do alimento. Então você tem que a carne bovina, que são os procedimentos. Vamos lá. Aves. Tem muitas aves, né? Selecionar uma peça do lote recebido e retirar da embalagem para a verificação da condição do produto, né? Então você tem que, tá lá a caixa, você tem que abrir, tirar um para verificar. Observar se o aspecto está firme e não amolecido, porque tem que vir congelado. Observar se a cor está rosada, sem escurecimento ou manchas, odor característico. Não pode ter presença de cristais de gelo ou água dentro da embalagem e sem sinal de recongelamento. Detalhe, né? Embalar em saco plástico transparente próprio para alimentos a peça retirada para verificação. Então, você tirou, você tem que embalar e para refrigerar novamente. Vai para o freezer, né? Leite. Para leite pasteurizado, leite de sacolinha. Verificar o prazo de validade na embalagem. Observar se as embalagens não estão estufadas ou em algum modo alteradas.
Observar se o aspecto está líquido ou homogêneo, tá? Observar se a cor está branca, leitosa, e o odor característico do leite. Recebimento de queijo mussarela. Cor amarela clara, lisa, sem manchas, sem viscosidade, sabor suave, levemente salgado, odor característico. Procedimento para verduras, legumes e frutas. Observar se estão frescos, íntegros, firmes e sem manchas. A ausência de danos físicos que afetem a aparência, como rachaduras, perfurações e cortes, livres de insetos, lavras e bolores, verificar se o odor é característico e observar se a cor é característica de cada alimento, né? Tem mais? Tem mais. Aqui, rapaz, aqui é um pop crítico, cara. Crítico, o recebimento das mercadorias, né? Ovos. Observar se a casca está íntegra, sem rachaduras, dos ovos, ou resíduos que indiquem a falta de higiene do fornecedor. Os ovos devem ser transferidos para um vasilhame e colocados em geladeira. As embalagens originais devem ser descartadas. Cereais, legumes e farináceos, né? Que é as farinhas lá, né? Observar se as embalagens estão íntegras e limpas. Observar a presença de terra, parasitas, bolores e insetos. Observar a presença de fragmentos de madeira e pedra. Enlatados. As latas não devem estar amassadas, enferrujadas ou estufadas, né? Então, as latas têm que estar íntegras, né? Embutidos. Não aceitar produto que tenha sinal de recongelamento, com formação de cristais de gelo, água dentro da embalagem. Verificar se o produto está firme, sob pressão dos dedos, não pegajoso. Deve ter odor característico, isso é, sem odor de ranço. Não aceitar produtos com manchas amarelas, embranquiçadas, verdes ou cinzas. Então, são as recomendações específicas. Agora, algumas recomendações gerais para todo o recebimento. Vem comigo. Observar as condições do entregador, que deve estar com uniforme adequado e limpo, sapato fechado, proteção para o cabelo e ou as mãos, rede, gorro ou luvas. Se houver mais de um fornecedor aguardando para fazer a entrega, ou tipos diferentes de alimentos a serem recebidos, a ordem de recebimento deve ser a seguinte de preferência. Questão de concurso, cara. Olha aqui a alternativa A, B, C e D. Está aí. Então, tem vários fornecedores ali para ser entregue. Qual que deve ser a preferência? Primeiro, os alimentos perecíveis resfriados e refrigerados, o que vai para a geladeira, né? Ok. 2, alimentos perecíveis congelados. Terceiro, alimentos perecíveis em temperatura ambiente. E, finalmente, o alimento não perecível, no caso aqui, enlatados, por exemplo. Então, aqui é a sequência. Bacana? Fechamos aí o POP número 8, né? Que é um dos maiores POPs que nós temos, que também temos o POP da limpeza. Então, o POP da limpeza e esse POP do recebimento, cara, é fundamental para o seu sucesso. Com certeza, algumas questões aí serão elaboradas por esses POPs. Então, ó, abre o olho. Tá? POP 9. Armazenamento de gêneros alimentícios. Tá? Nós temos lá 3 tipos de armazenamento. Então, nós vamos ter 3 características de armazenamento. Lembrando também que este tópico está escrito no edital. Nós temos lá, primeiro, temperatura ambiente. Segundo, resfriado e congelado. Temperatura ambiente. Quais são os procedimentos necessários aqui, né? Todo alimento deve ser retirado de caixas de madeira, caixas de papelão, sacos de papel e fardos. Puxa vida, professor, eu não faço isso. Está errado. Então, de novo, cara, todo alimento deve ser retirado das caixas de madeira, caixas de papelão, sacos de papel e fardos. Ah, é mais fácil guardar, mas o mais fácil não é o ideal. Aqui, ó, o ideal é isso aqui, ideal que cai em concurso. Os alimentos mais leves devem estar nas prateleiras superiores.
e os mais pesados nas prateleiras intermediárias e os líquidos nas prateleiras inferiores. Então, os líquidos sempre embaixo. Tá? Questão de concurso também. Para facilitar a verificação entre as embalagens dos alimentos, as mesmas devem estar afastadas da parede no mínimo 10 centímetros, mantendo o mesmo espaço entre as prateleiras e os alimentos. Então, lá no armazém, né, onde está aguardando os alimentos, aqui estão os alimentos em temperatura natural. Atenção, a prateleira tem que ficar 10 centímetros da parede, não pode ficar encostada. Como é que isso pode cair? Ele pode colocar uma situação problema, que pode ser uma figura, colocando uma prateleira encostada na parede, outra afastada um pouquinho. Então, afastamento de 10 centímetros da parede. Não só da parede, entre elas também. Tá? 10 centímetros entre elas também. Aqui. Os alimentos devem ser armazenados separadamente por tipo. A disposição dos produtos deve obedecer à data de fabricação, sendo que os produtos de fabricação mais antigas são posicionados de forma a serem consumidos primeiramente. Pepsi. Pepsi, olha aí, ó, Pepsi, primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, na prateleira, os mais antigos estão na frente porque eles serão retirados primeiro, né? Isso aqui é uma excelente técnica de administração e contabilidade para evitar o quê? Para evitar o vencimento do produto. Se vencer o produto, cara, estragou. Você não pode ser consumido, é prejuízo. E aqui, recurso público, pode dar até PAD, hein? Tá? Procedimento disciplinar. Ok? Então, está aqui para vocês. Então, a metodologia é o PEP. Primeiro que entra, primeiro que sai. Boa questão de concurso. Vamos lá. Ainda no ambiente. Determinados alimentos, depois de abertos, necessitam ser transferidos das embalagens originais. Exemplo, latas, sachês, pacotes. Nestes casos, acondicionar em recipientes adequados, potes de plásticos e ou vidro com tampa. Se não for possível manter o rótulo original do produto, as informações devem ser transcritas em etiqueta e afixada à nova embalagem. Após a abertura das embalagens, deve-se seguir a recomendação do fabricante quanto ao prazo de validade e ao consumo do alimento. A data de validade deve ser sempre observada, nunca utilizar produtos vencidos. Questão de prova, cara. E o legislador aqui, a secretaria, fez questão de ressaltar. O cara colocou caixa alta, ó, maiúsculas, letras maiúsculas. Nunca utilizar produtos vencidos. Então, o examinador que quer pegar o candidato, como é que ele faz? Ele coloca lá um texto ilustrativo bonito, lindo, né? Dizendo que vai utilizar, eventualmente, um produto vencido. Vai colocar lá que as crianças estão com fome, não sei o quê, que não tem nenhuma alimentação. E uma latinha só está vencida, mas venceu ontem, um dia. Não vai dar em nada, não sei o quê, vai colocar dardos técnicos, vai colocar na questão que o cara faz o seguinte, né? Que não vai ter problema, que depois de vencido aguenta mais 30 dias. Cara, não cai nessa. Venceu, tirou. Proteção da saúde das nossas crianças. Pronto. Armazenamento sobre refrigeração. Na onde? Na geladeira. Qual que é a temperatura? Você já sabe, de 0 a 10 graus. Questão de prova. Não é permitido armazenar sobre refrigeração alimentos em caixas de papelão ou de madeira. Então, você não pode colocar nenhuma caixa lá, por serem porosos, isolantes térmicos ou promoverem contaminação. Não pode ter caixa no freezer. Quando houver necessidade de armazenar diferentes gêneros alimentícios em um mesmo equipamento refrigerador, respeitar alimentos prontos para o consumo, dispostos nas prateleiras superiores, os semi-prontos ou pré-preparados nas prateleiras do meio, e o restante, como exemplo, produtos crus para as prateleiras inferiores, separados entre si dos demais produtos. Olha que coisa interessante aqui, cara. Que coisa interessante aqui. Muito interessante. Tá lá, você tem produtos
tá? Prontos. Temos prontos para o consumo, né? Ou seja, concluídos, né? Você tem produtos lá que estão em preparação e os crus. Então, em cima você coloca os prontos, aí os semi-preparados no meio e o outro embaixo. Boa questão de concurso também. Recomendações, importante. Tipo de alimento, temperatura e o tempo de armazenamento na geladeira. Carne bovina, suína, aves e outras. Na geladeira tem que ficar até 4 graus centígrados, né? Tá certo? Por 72 horas. Então, 72 horas é o tempo máximo que a carne pode ficar na geladeira resfriada. Olha aqui, 4 graus centígrados, né? Ó, pescados e outros produtos, mesmo, ó, até 4 graus por 24 horas. Frios e laticínios, até 8 graus. Recomendações de fabricante, ver embalagem, tá? Hortifruti granjeiros, até 10 graus centígrados, até 72 horas. Ovos, até, olha aí, 10 dias, você pode deixar na geladeira até 14 dias os ovos. Boa questão de concurso, né? Agora, outro tipo de armazenamento, muito importante, os produtos congelados. Os alimentos devem ser congelados em volumes ou utensílios com uma altura máxima de 10 centímetros, né? Porções menores favorecem o congelamento. Se o congelamento do equipamento destinado ao congelamento for utilizado para vários tipos de alimentos, os mesmos deverão ser separados por tipo. Então tem que ser tudo organizadinho, não pode estar tudo misturado. Alimentos que foram descongelados, atenção, questão de concurso, olha aí, caixa alta, né? Não devem ser recongelados. Tá? Isso, na minha casa eu faço. Então foi, ó, tirou uma carne, ok? Descongelou. Usou metade da carne. Aí você quer recongelar a outra metade? Não pode, não pode. Ele pode colocar uma situação problema. Essa que eu acabei de falar para vocês é uma situação problema. Os alimentos deverão estar devidamente acondicionados em recipientes ou em embalagens próprias para o congelamento. Ou seja, não pode colocar a carne solta lá. Você tem que colocar embalagem ou recipientes próprios para isso. Recomendações importantíssimas, né? No congelamento. Carnes cruas e cozidas, inclusive pescado. Tá? Então, nós temos aqui, ó, se a temperatura tiver de 0 a -5, no freezer até 10 dias. Se a temperatura do freezer tiver de -5 a -10, 20 dias. De -10 a -18, 30 dias. E se tiver menos que -18, 90 dias. Então, a recomendação é você deixar sempre o freezer aí a -18, tá? Que você vai ter maior proteção. Professor, quais são os procedimentos para o descongelamento? Então, pegar um produto que está lá -18, você vai descongelar para o consumo, para a produção. Retirar na véspera o alimento a ser preparado e transferi-lo para a geladeira até o seu total descongelamento. Então, um dia antes, você retira do freezer, tá certo? Lá -18, ele vai para a geladeira é de 0 até 10 graus, né? Até 10 graus. Então, ele vai o quê? Não é você deixar no ar livre, você tem que retirar e colocar na geladeira. Cara, isso aqui cai, isso aqui cai, isso aqui é cobrado. Por que isso aqui pode ser cobrado? Porque eu sei que as famílias fazem diferente. A minha mãe fazia assim. Ela retirava a carne à noite, colocava numa vasilha com água na pia. Está errado. Você tem que retirar a carne do freezer, do refrigerador, do congelado e passar por refrigerador. Numa vasilha, claro, também não é com água. Só coloca lá. Então está aqui, ó, questão de prova, porque isso aqui vai... a cultura nossa do dia a dia, nós não temos esse hábito. Tá? E se tem, desculpa aí, tá? Eu estou colocando de formas gerais. Após o descongelamento, o alimento deve ser consumido em no máximo 48 horas. Questão de concurso. Descongelou até 48 horas. Caso o alimento descongelado não for consumido totalmente, deve-se prepará-lo, temperar e levar ao fogo e congelar a quantidade que não será consumida. Então, se descongelou, não usou, você tem que fazer tudo, tá certo? Fazer tudo, cozinhar ele de novo, fazer a cocção. E depois de cozido, aí você pode recongelar ele, só depois de preparado. Pronto.
Então, nós passamos aí pelo POP número 9. Vamos para o POP número 10. Né? Só POPs importantes, né? Higienização dos alimentos. Muito importante isso. Vem comigo aqui. A higienização dos alimentos é primordial para garantir um alimento seguro. É caracterizada por procedimentos que envolvem técnicas no processo de limpeza, higienização e desinfecção, proporcionando qualidade e segurança do produto final a ser consumido. Verduras. Está aqui o checklist das verduras. Escolher as folhas uma a uma, retirando as estragadas e lavando folha por folha, né? Principalmente o alface. Em um recipiente, misturar 10 gotas de hipoclorito de sódio para cada litro de água. Então, você tem lá 10 gotas de hipoclorito, né? Você tem que colocar, tirou as folhas, você tem que passar para desinfecção. Deixar as folhas totalmente de molho nessa solução por 15 minutos. Olha o tempo aí, ó, 15 minutos. Retirar dessa solução e colocar de molho em solução de ácido acético a 2% a 5 minutos. Vinagre. Tá? Então, vinagre é o ácido acético. 2 colheres de sopa para cada litro de água. Colocar em escorredor até escoar toda a água. Guardar na geladeira, na parte inferior, em sacos plásticos transparentes não reciclados. Tá? Então, nós temos aqui, você tem que guardar tudo em saquinho plástico lá na geladeira. Legumes e frutas. Higienização dos legumes e das frutas. Vem comigo. Lavar bem em água corrente, retirando a terra e as sujeiras. Em um recipiente, misturar 10 gotas de hipoclorito de sódio para cada litro de água. Deixar totalmente de molho nessa solução por 15 minutos. Retirar dessa solução e colocar de molho em solução de ácido acético a 2% por 5 minutos. É o vinagre. 2 colheres de sopa para cada litro de água. Colocar em escorredor até escoar toda a água. Guardar na geladeira, na parte inferior, em sacos plásticos transparentes não reciclados, separados por outros alimentos. Cereais e leguminosas. Escolher e retirar as substâncias estranhas, como pedra, palha, etc. Lavar e escorrer a água. No caso das leguminosas, por exemplo, feijão, deixar de molho por mínimo 30 minutos e desprezar a água utilizada. Então, você tem que colocar o feijão de molho. Depois que você colocou o feijão de molho, você tem que descartar essa água, tá certo? Bacana, né? Legal. Tá tranquilo aí? Vamos lá. Determinação, força de vontade. Já estamos chegando no final da aula. Faltam poucos POPs aí para a gente trabalhar. E reta final, cara. Vamos lá. Vamos lá, força de vontade, respira aí. Vamos lá. POP 11. Coleta de amostras. Professor, como é essa coleta? A gente estudou isso na aula passada. Todo alimento produzido, pronto para distribuição, você tem que fazer uma coleta para certificar se o produto é bom, né? Isso para futuras provas que ocorreu alguma coisa no futuro. Coletar amostras com peso de 100 gramas de cada preparação e acondicioná-la em saco plástico transparente atóxico e de primeiro uso. Abrir o saco plástico sem tocá-lo internamente, nem soprá-lo. Retirar o ar e amarrar com a própria embalagem e guardá-las por 48 horas nas prateleiras superior do refrigerador ou sob congelamento devidamente identificado com data, hora e responsável pela coleta. Então, você produziu o alimento, está lá, você fez lá uma Maria Isabel, por exemplo, você tem que tirar lá 100 gramas e colocar no saquinho e guardar por 48 horas. Professor, por que 48 horas? Porque depois que ingerir o alimento, 48 horas, se não acontecer nada, não vai acontecer mais, o alimento está saudável. Se dentro das 48 horas acontecer alguma coisa com a criançada, principalmente intoxicação, você vai lá, recolhe aquela amostra, manda para o laboratório e lá vai descobrir se tem crime ou não. Professor, dá trabalho. Cara, tudo dá trabalho, você não pode ter medo de trabalho, não. Distribuição. O que é distribuição? É o consumo do alimento para nossas crianças, depois de todos esses procedimentos, né?
A hora da distribuição do alimento é esperado com ansiedade pelos escolares. É um momento para, né, é um momento para as merendeiras, pois este contato com os estudantes pode gerar um espaço de construção de educação alimentar, envolvendo desses profissionais e colaboradores, muito para a motivação de hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar. Por isso, um alimento bem preparado, um sorriso no rosto e a gentileza no atendimento aos alunos irão contribuir para o sucesso da distribuição. Arrumar os pratos e talheres na quantidade prevista. Servir o alimento nos pratos somente no momento em que os alunos estiverem na fila, né? Então, aqui não é para servir o aluno fura fila, né? Então, aqui é a distribuição, momento de alegria, educação alimentar. POP 13. Só podem ser reaproveitadas as sobras que não foram colocadas para o consumo e que foram mantidas na temperatura correta. Cara, importante. Então, você produziu 5 panelas de alimento. 4 foram para o consumo. Das 4, 3 foram utilizadas 100%. E uma que está lá na distribuição para o consumo só usou metade. Então, sobrou 1,5. Uma que está lá atrás e outra que está lá. Uma está lá na produção, uma que foi distribuída. Essa que está na distribuição aqui, ela pode ser reaproveitada, a outra não. Foi para lá, acabou. O que você vai fazer? Reaquecer o alimento por um período mínimo de 30 a 40 minutos. Pronto, aí você já está pronto para o consumo das sobras. Registro diário da alimentação servida. Tem que ter um controle. Inclusive, eu digo para você, tem auditorias e mais auditorias em cima disso. Todo mundo de olho. Isso aqui é recurso público. Isso aqui, além de ser recurso público, nós estamos tratando com quem? Com as nossas crianças, né? É de suma importância o registro da alimentação servida pela merendeira, pois com esse registro possibilita cálculos per capita do cardápio, bem como o custo do que está sendo servido e a sua aceitação. Para preenchimento desse registro, utiliza-se o anexo 4. Quantidade de resto deixada pelos alunos nos pratos deve ser pesada. Olha que coisa interessante. Lembrando que para carne com osso, costela, frango, deverá ser separada a carne dos ossos e pode pesar somente o que é comestível. Quando o cardápio for sopa ou canjica, deve ser separado os líquidos em caneca dos sólidos para pesar, né? Trabalheira, né? Mas é controle, né? E, finalmente, nós temos aí o nosso último POP dessa aula maravilhosa para vocês, que é a dessalga, né? Professor, como assim dessalga, né? Carne de sol, você tem que colocar ela o quê? Dessalga para tirar o excesso de sal para a conservação daquele alimento. Dessalga pode ser feita através de fervura ou sob refrigeração. Sob temperatura ambiente. Cortar a carne, colocar a carne no recipiente com água e trocá-la a cada 4 horas, no mínimo 3 vezes. Então, você tem que fazer a troca dessa água. Sobre refrigeração. Cortar a carne, colocar a carne no recipiente com água e trocá-la a cada 4 horas, no mínimo 3 vezes. Fervura. Cortar a carne, colocar a carne em uma panela com água e levar ao fogo e deixar até levantar a fervura. Repetir o processo 2 vezes. Né? Escorrer a água e realizar a receita. Pronto. Terminamos aí. Né? Terminamos aí mais essa maravilhosa aula. E quero tranquilizar vocês, eu quero passar uma palavra de confiança, que podem ter certeza, vocês estão no caminho certo. Este é o caminho, este é um conteúdo importante e é assim que vai ser cobrado em prova. Separei uma mensagem para vocês, muito legal aqui, né? Uma mensagem de persistência, de determinação, uma mensagem que eu quero passar para vocês, que é possível sim ser aprovado em concurso, é possível sim atingir seus objetivos. Vem comigo. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e acima de tudo, seja feliz, né? Cara, acontece muito. Você quer muito uma coisa, cara, aí parece que vem aquelas correntes, né, do pessimismo, tentando desviar você do foco, cara. Você tem que ser forte para você conquistar seus objetivos.
Tem que ser forte. Tá? Você tem que acreditar. Por quê? Pode ter certeza, cara, que quando você consegue atingir um objetivo que realmente você está correndo atrás, você está indo ao rumo da sua felicidade. Isso que importa. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui. Clique like.